Hoje aqui na Fipasa nós vamos falar do queridinho, o meu queridinho 500 Cabriolet. Mas esse carro não é novo, né, Rudy? Por que a gente está falando dele hoje? Então, Michele, um bom dia, pessoal. Pegamos o 500 novamente para a gente falar dele, só que agora nessa versão nova que tem, que é a versão Cult Cabrio. A vantagem dessa nova versão, antigamente para ter o Cabrio, o valor dele se aproximava de R$70 mil, né? 66.900 começava o valor dele. E aí muitos clientes não se encaixavam no orçamento, né? E aí agora o que a gente tem? A gente tem essa nova versão, é uma versão Cult Cabrio. A vantagem dessa versão, ela é R$10 mil mais barata que a versão antiga. E o que a gente conseguiu fazer com essa versão? Mesmo ele sendo esses R$10 mil mais barato, a gente conseguiu manter todo o glamour do Fiat 500 e toda a tecnologia embarcada do Fiat 500. Que são os itens de série, né? Que são os itens de série. Nesse carro, quando a gente monta ele, eu não digo nem monta, quando a gente entra no site, escolhe um Fiat 500 Cabrio e não bota nenhum opcional, a gente só vai ver os itens de série e a gente se surpreende. Porque se a gente começar a falar, vamos dizer, direção elétrica, ar-condicionado, retrovisores elétricos, sensor de estacionamento de série, o teto sem comparação, sistema de som com entrada auxiliar, controle de tração, controle de estabilidade, airbag, ABS, EBD. Então a gente começa a falar de todos os itens de série do 500, já se estende bastante. Quais são as vantagens de ter um carro cabriolé? Além, né, da visão panorâmica. As vantagens elas são, primeiro, o design dele é único, né? É um diferencial. A principal vantagem que eu vejo em ter um Cabrio, você tem toda a segurança que um carro normal tem, não sendo ele conversível, né? Então as colunas laterais se mantêm, a estrutura do carro toda se mantém da mesma maneira, tá? E a pergunta que os homens sempre fazem, e o 500, o desempenho desse carro, como é que é? Então, isso que é o bacana de a gente falar. Eu gosto muito de falar do cliente sobre o desempenho e testar o 500 sobre o desempenho. Existe uma tecla ali no painel, a tecla Sporting, e eu sempre friso muito quando a gente aperta nessa tecla aí, o desempenho do carro realmente muda, é drasticamente perceptível, né? Eu sou bem suspeito de falar, eu era para estar fazendo o contrário, eu tinha que estar te entrevistando, né? Porque tu és uma apaixonada pelo carro, então eu ia fazer isso hoje. Mas quando a gente aperta nessa tecla, realmente o desempenho do carro muda. No 500 Multi-Air 1.4, 16 válvulas, com câmbio automático de 6 marchas, nós temos 101 cavalos. Nesse carro, a gente tem 88 CV. Só que a diferença está aí. Nesse carro, a gente tem um torque de 12,5 kg. A diferença do outro é 13,5 kg. Então a diferença é muito pequena. O que eu quero dizer com isso? A gente consegue manter o desempenho do carro e principalmente, como ele é um 1.4, 8 válvulas, a gente consegue manter um consumo muito bom e aceitável para dentro da cidade. Rudy, além da direção que muda na tecla Sport, o que mais vai mexer no carro? Então, Michele, esse botão do Sporting, como esse carro tem uma tecnologia embarcada e todas as comunicações entre centrais estão interligadas, o que acontece? Quando a gente aperta no botão Sporting, a direção dele é muito leve, tá? Por ele ser uma direção elétrica. Quando a gente aperta no botão Sporting, supõe-se que nós estamos querendo dar de uma maneira esportiva, a direção fica um pouco mais rígida, um pouco mais pesada e ele muda o mapa de injeção eletrônica. O que acontece? A gente vai ter, se você estiver numa quinta marcha mesmo, 80 por hora constante, a gente aperta no botão, por mais que o carro seja manual, a impressão que dá é que baixou uma marcha. Porque como o mapa de injeção muda e os avanços de ignição mudam, o carro fica numa opção mais agressiva, ou seja, ele fica mais sensível ao pedal do acelerador, dando mais potência e mais desempenho ao veículo. Rudy, agora vamos falar um pouquinho de segurança, né? Você falou que além dele ser um cabriolé, ele também dá essa segurança para o cliente, por ser um carro normal nas laterais. Exatamente. E não só isso, todo o 500 tem controle de tração e estabilidade. Isso aí é a principal vantagem do 500, né? Porque como ele é um carrinho que anda muito bem, ele desempenha muito bem na estrada, ele também tem essa vantagem do controle de tração e estabilidade e também o sistema de airbag dele. Tá? Então, assim, é uma vantagem muito boa. Eu costumo dizer que, na verdade, o 500 ele é uma célula de sobrevivência, tá? Porque, assim, ó, a gente olha esse carro, parece frágil,
Mas não, quando a gente precisa fazer algum reparo de algum cliente que sofreu algum sinistro, alguma coisa dessa maneira, e precisa trocar alguma peça, a lataria, a gente chama, a chapa desse carro, ela é muito resistente. Muito resistente a um ponto de, quando a gente tem que fazer algum reparo, o nosso próprio latoeiro fala: poxa, essa lata é muito difícil de trabalhar com ela, pela resistência que ela tem. Tá? Então, assim, ó, a vantagem é, esse carro é muito forte, apesar dele ser pequeno por fora, né? Nós temos clientes aí realmente com 1,90 m, que a gente quando vê sair do carro não acredita que está saindo do Fiat 500, né? Mas que já estão no segundo, no terceiro, 500, e a vantagem é essa, realmente, num conjunto, eu digo design, eu digo desempenho, consumo, segurança e o principal, a revenda do Fiat 500. Né? A gente quase não consegue ver 500 em revenda, e aqui mesmo quando a gente pega um Fiat 500 ele fica pouquíssimo tempo, já tem uma lista de espera de cliente, eu quero quando entrar aí vocês me avisem, e a principal vantagem é essa. E eu posso acrescentar que só não tem 500 quem não conhece, porque quem conhece se apaixona.